No vídeo de hoje, vida e obra de George Whitefield, uma das figuras centrais do primeiro grande despertamento ocorrido no século XVIII na Inglaterra. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Nascimento, filiação, escolaridade, emprego, casamento, filhos, espiritualidade, conversão, primeiro sermão, ministério, perseguição, viagens, pobreza, morte e enterro. Ocorria um período de declínio espiritual na Inglaterra do século XVII e início do século XVIII. George Whitefield, evangelista incansável, unia teologia profunda a um zelo ardente de ver os perdidos salvos. Whitefield cruzou oceanos e viajou milhares de quilômetros para proclamar o Evangelho de Cristo. Ao fazê-lo, despertou um reavivamento como nenhuma igreja conheceu. George era um homem de piedade singular e teologia profunda, cuja devoção a Deus o levou a arriscar tudo o que tinha para pregar Cristo. Na sua vida adulta, era tão conhecido quanto qualquer outra figura pública nos países de língua inglesa. Com apenas 22 anos, era um dos mais destacados proponentes do movimento religioso que sacudiu aqueles países que seria conhecido como Grande Despertamento. Talvez se possa dizer que só a Reforma Protestante e a Era Apostólica tenha ultrapassado o fervor espiritual que Deus derramou neste período. Whitefield nasceu, criou-se e diplomou-se na Inglaterra. Antes de completar 3 anos de idade, seu pai faleceu. Filho do casal Thomas e Elizabeth Whitefield. O pai era proprietário da Bell, um hotel em Gloucester, na Inglaterra. Era o maior e mais fino estabelecimento da cidade e tinha 2 auditórios, um dos quais era usado para a exibição de peças teatrais. Após ficar viúva, Elizabeth casa-se novamente. O casamento, porém, não dá certo e termina em divórcio e fracasso financeiro. Diante disso, os irmãos Whitefield tiveram que trabalhar para sustentar a família. Whitefield era o caçula de 6 irmãos. Na escola era conhecido como orador pela sua eloquência natural e espontânea. Custeou os próprios estudos em Oxford, servindo como garçom em um hotel. Recebeu boa educação na escola pública secundária da cidade. Após sua ordenação, foi para Oxford e obteve seu grau de bacharel em artes. Foi devoto ao grupo metodista Clube Santo. Trabalhou numa pensão, fazendo limpeza dos quartos, lavagem de roupas e venda de bebidas no bar. Ainda bem novo, apesar de não ser salvo, interessava-se grandemente pela leitura da Bíblia, lendo-a até alta noite, preparando o sermão. Ajuntou-se a um grupo de estudantes em Oxford, a que pertencia João e Carlos Wesley. Passou muito tempo com eles, jejuando e esforçando para mortificar a carne, a fim de alcançar a salvação. Uma vez ensinado a entender a gloriosa liberdade da graça de Cristo, nunca mais voltou-se ao asceticismo, legalismo, misticismo ou estranhas ideias de perfeição cristã.
Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, voltou à casa para recuperá-la. Inaugurou então uma classe bíblica para jovens que, como ele, desejavam orar e crescer na graça de Deus. Visitavam doentes, pobres e presos para orar por eles e prestar qualquer serviço manual. Ele sempre chorava ao pregar. Whitefield dividiu seu dia em 3 partes: 8 horas sozinho com Deus e em estudo, 8 horas para dormir e as refeições, e 8 horas para trabalhar entre o povo. Logo após sua conversão, teve a primeira daquelas experiências de sentir-se arrebatado, ficando a sua alma inteiramente aberta, cheia e purificada. Só achava interesse nos cultos e escreveu para sua mãe que nunca mais voltaria ao seu emprego. Aos 22 anos, foi admitido às Santas Ordens do Bispo Benson de Gloucester no domingo da Santíssima Trindade. Deveres temporários na Tower Chapel, em Londres, pregava continuamente em várias igrejas, alcançou um grau de popularidade tal que nenhum pregador antes ou desde então provavelmente jamais alcançou. De Londres foi transferido por 2 meses para Dunmer, numa pequena paróquia rural em Hampshire, perto de Basingstoke. O grosso clero olhava-o com suspeita como um entusiasta fanático. Diante disso, no dia 27 de abril de 1739, em Londres, iniciou sua prática de pregação a céu aberto. Foi casado com uma viúva chamada James de Abergavenny, a qual morreu antes dele. Pela pouca menção que ele faz da esposa em suas cartas, o casamento não deve ter contribuído muito para sua felicidade. O casal não deixou filhos. No dia 17 de fevereiro de 1939, com 24 anos, Whitefield pregou seu primeiro sermão aos mineiros de carvão na Inglaterra. Mais de 100.000 homens e mulheres rodeavam o pregador. 10.000 penitentes responderam ao apelo para se entregarem ao Senhor. Repetidas vezes pregou nos campos, porque as igrejas fecharam-lhe as portas. Às vezes, nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em Basingstoke, foi agredido a pauladas. Em Moorfield, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram o lixo da feira nele. Em Evesham, antes de seu sermão, ameaçaram prendê-lo se pregasse. Em Exeter, enquanto pregava 10.000 pessoas, foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado para ele a hora de partir. Em outro lugar, apedrejaram-no novamente até ficar coberto de sangue. Atravessou o Atlântico 3 vezes, visitou a Escócia 14 vezes, foi ao país de Gales várias vezes, visitou uma vez a Holanda, passou 4 meses em Portugal, ganhou muitas almas para Cristo nas Bermudas e nos demais lugares onde trabalhou, e a maior parte de suas viagens à América do Norte foram feitas a favor do orfanato que fundara na colônia da Geórgia. Vivia na pobreza e esforçava-se para granjear o necessário para o orfanato. Aos 56 anos, durante a 7ª viagem à América do Norte, findou sua carreira na Terra. No dia antes de falecer, teve de esforçar-se para ficar em pé, porém, ao levantar-se em Exeter,
Perante um auditório demasiadamente grande, o poder de Deus veio sobre ele e ele pregou durante 2 horas. Depois do sermão em Exeter, foi para Newburyport para passar a noite na casa do pastor. Ao subir para o quarto de dormir, virou-se na escada e, com a vela na mão, proferiu uma curta mensagem aos amigos que ali estavam e insistiam em que pregasse. Às 2 horas da manhã acordou. Faltava-lhe fôlego e pronunciou para o seu companheiro as suas últimas palavras na terra: "Estou morrendo." George Whitefield faleceu no dia 30 de setembro de 1870 em Massachusetts, Estados Unidos, onde está enterrado. A causa-morte foi acesso espasmódico de asma. O seu sepulcro é visto até hoje. Os sinos das igrejas de Newburyport dobraram e as bandeiras ficaram a meia haste. Ministros de toda a parte vieram assistir ao funeral. Milhares de pessoas não conseguiram chegar perto da porta da igreja por causa da imensa multidão. Conforme seu pedido, foi enterrado sob o púlpito da igreja. Foram 34 anos de ministério. Durante 28 dias pregou para 10.000 pessoas diariamente. Ele pode ter falado de Cristo cerca de 1.000 vezes a cada ano por 30 anos, em 18.000 sermões e 12.000 palestras e exortações.